Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso assunto é mudanças no atendimento odontológico em tempos de Covid-19. Meu nome é Robson Rodrigues Garcia, né? Eu sou professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, da área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais. E sou membro da Comissão de Controle de Infecção dessa faculdade, né? Da FOUFG. Então vou deixar para vocês aqui o meu e-mail também. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode me mandar por e-mail. E as dúvidas de hoje, durante a aula, eu gostaria que vocês deixassem para o final, né? Ao final a gente vai poder conversar, vocês digitam lá no chat, tá bom? Então aqui eu tenho também um QR Code da zebrinha, que é mais atualizada que a outra, né? Nesse QR Code tem todos os artigos, os manuais que eu utilizei, né, para preparar essa aula para vocês, inclusive esse aqui do ILAPEL, que é um grupo de Curitiba que ligado à Neodente, à Nistrauma, e esse do Conselho Regional de Odontologia de Goiás, ok? Então, para definições, considerando o contexto epidemiológico, né, que a gente vive, nós temos casos suspeitos, casos confirmados, casos descartados e casos recuperados. Essas são as definições de acordo com as orientações, né, da Anvisa, aqui propostas em maio de 2020. E com relação ao atendimento odontológico, o ideal é que a gente atendesse apenas os casos que não fossem nem suspeitos, né, para fins de proteção dos nossos pacientes e da nossa equipe, né, e a nossa proteção mesmo, é que a gente deveria realizar um procedimento de triagem prévia para determinar quem são os pacientes que não estão com suspeita de apresentar a doença nesse momento, né? Infelizmente, se houver uma situação de emergência, a gente vai ter que atender, mas aí tem que analisar em qual situação, né? Realizar o mínimo de procedimento de aerossol possível. Mas o interessante para atendimento odontológico eletivo é que a gente descarte a condição de atuação em paciente que seja suspeito ou confirmado. Então, para isso, na Faculdade de Odontologia, a gente criou essa árvore de decisão, onde a gente pergunta para o paciente, nessa prévia da triagem, se ele já teve sinais ou sintomas relacionados à doença, né? E quando ele não teve sinais ou sintomas relacionados à doença e também não teve contato com ninguém confirmado, aí sim ele pode ser atendido. Mas se ele teve contato com alguém confirmado ou se ele teve sinais e sintomas, aí ele é suspeito ou ele é confirmado quando ele fez o teste. Ou ele pode ser confirmado por critério epidemiológico, né, em situação de pandemia, mesmo que não tenha sido realizado o teste, caso ele tenha contato com alguém confirmado. Então, ele também é considerado confirmado, positivo, e nesse caso a gente não vai realizar o atendimento. Para essa pré-triagem, na Faculdade de Odontologia, a gente criou um questionário onde a gente pergunta se nos últimos 14 dias o paciente apresentou algum sinal ou sintoma de condição gripal, né? Ou se ele teve contato no trabalho ou com alguém que teve esse tipo de sintomas. E aí, além dessa prévia da triagem, que pode ser realizada pela pessoa que cuida da agenda, né? Depois o dentista precisa fazer uma triagem mais específica, que também leva em consideração sinais e sintomas da doença. Então, se o paciente apresentou manifestação gripal e ele relata isso, ele é reagendado para 14 dias depois. Mas se ele não relata e chega na hora do atendimento, o dentista faz a triagem a seguir, né? Que não mais aquela por telefone, mas presencial. Mas se o dentista identifica situações de sintoma gripal, aí ele também desmarca esse atendimento. Nesse prontuário aqui, né, nesse formulário, existe a declaração onde o paciente relata estar
informando a verdade a respeito da sua saúde, né? Então, como cuidados no pré-atendimento, o que a gente precisa acrescentar? Uma aferição de temperatura, além da aferição de temperatura, quer dizer, aqui na odontologia a gente determinou 37,8, o paciente que vai ser desmarcado. Se ele estiver abaixo dessa temperatura, ele vai ser atendido caso ele não tenha outros sintomas, né? Para ele ser atendido também a gente adota o ensino da higiene das mãos. Então, orientar o paciente que faça a higienização das mãos quando ele entrar no consultório ou já na recepção, né? Porque assim ele também não vai ficar tocando superfícies com as mãos contaminadas, caso ele esteja pré-sintomático. Então, a gente tem que considerar essa situação também. Outra condição interessante é avaliar a oximetria do paciente, né? E a OMS diz que oximetria abaixo de 93%, né, que é a quantidade de oxigênio sendo transportada lá pelas hemoglobinas, se tiver abaixo de 93, a gente tem que considerar uma emergência médica, tá bom? Então, o normal é estar acima de... O normal é estar 98, 99, 97, né? Mas um paciente com dificuldade respiratória por doença pulmonar obstrutiva crônica, ele pode ter essas situações também. Talvez uma outra situação que a gente pode fazer é aferir a capacidade de sentir cheiro e a capacidade de gustação do paciente. Então, olfação e gustação é fácil, né? Nenhum paciente vai negar um cafezinho e você pode fazer essa avaliação também com ele. E, mesmo assim, a gente corre o risco de atendimento do paciente pré-sintomático. E a Anvisa já demonstrou aqui em maio, né, o risco de transmissão pelo paciente que não apresentou sintomas ainda, mas que virá a apresentar nas próximas 48 horas. E todos os manuais, todas as notas técnicas da Anvisa, a gente pode achar mirando o celular e a câmera nesse QR Code que eu deixei aqui para vocês. Então, depois a aula vai estar gravada, quem tiver interesse de pegar esse material pode acessar pelo QR Code. Então, em geral, a gente tem precauções padrão para todos os pacientes, né? O que são as precauções padrões? É o uso de EPI, a gente já utilizava em odontologia gorro, máscara, óculos de proteção e avental, né? Então isso é o padrão. E além disso, para essa nova doença, existe a necessidade de medidas de precaução baseadas na transmissão. Então todos os procedimentos odontológicos, a partir da situação de um novo coronavírus, né? Para todos os procedimentos a gente tem indicado precauções além das que já são de padrão, incluído aqui então um protetor facial e a máscara PFF2 ou N95 ou similar, né? Por quê? Porque essa doença ela pode ser transmitida pelo contato direto, ela pode ser transmitida por gotículas que vão ser presentes na saliva, no atendimento odontológico, né? E também no aerossol se encontra um vírus desse tipo. Então a gente não sabe por quanto tempo esse vírus vai ficar suspenso no ar. Sabe-se que quanto menor a partícula de aerossol, mais tempo ele vai ficar suspenso. Quantas horas essa partícula vai ficar viável para a infecção, a gente não sabe também, né? Então são situações que estão sendo estudadas ainda. E é importante no consultório odontológico a renovação do ar, porque como a gente gera muito aerossol, esse aerossol suspenso tem risco de contaminação para o próximo paciente que vai entrar e que vai tirar a máscara dele para ser atendido, né? Então, até que se determine a viabilidade dessas partículas em relação a tempo, a gente tem que adotar a conduta mais segura possível. E vários procedimentos nossos envolvem a necessidade de aerossol, né? Então, para que você tenha segurança no atendimento, o ideal é que esse aerossol seja gerado depois que você já tenha realizado o procedimento de isolamento absoluto. Então, se você fez isolamento absoluto e tem agora só o dente exposto, ou os dentes que receberão atendimento, você pode facilmente pegar uma bolinha de algodão encharcada com o que a gente já usava antes, né, hipoclorito de sódio a 1%, ou então
água oxigenada a 10 volumes e faz antisepsia do elemento dentário para aí, então, depois disso, você iniciar o seu procedimento com instrumentos rotatórios. Algumas situações em odontologia a gente não vai ter como fazer isolamento absoluto. Então, o ideal é, por exemplo, em caso de remoção de terceiros molares ou dentes inclusos, ou dentes que necessitem de odontosecção, se a gente puder evitar a alta rotação, né, utilizar um instrumento rotatório com peça reta, por exemplo, eu vou provocar menos aerossol. Mas outros procedimentos não tem jeito, né? Então a gente vai continuar realizando procedimentos de implantodontia no consultório, vamos continuar realizando procedimentos de enxerto, e isso tem que estar sempre em comum acordo com o paciente, né? Se ele aceita o procedimento nesse momento ainda, ou se ele prefere postergar esse tratamento eletivo para quando ele tiver uma imunização, né? Mas a gente não sabe quando vai ser isso, e procedimentos eletivos que têm sido postergados desde março já se tornaram emergências nos dias de hoje. Então esse artigo aqui é um artigo que discute, né, a transmissão cruzada em consultório odontológico. Isso te faz doente, né? O que te faz ficar doente, né? Será que faz o dentista ficar doente? Então, essa resposta, ela não existe uma evidência científica confirmada, mas o risco de transmissão, por ser desconhecido, ele tem que ser considerado que não é insignificante. Então, a gente não sabe dizer qual a porcentagem de transmissão cruzada num consultório odontológico, porque não tem como fazer um procedimento totalmente controlado, né? Nem tem como expor uma equipe como se fosse um grupo controle, né? E deixar uma outra equipe totalmente protegida. Então, são respostas que a gente nunca vai ter do ponto de vista de evidência científica, né? Mas a gente sabe que com o aumento da expectativa de vida do paciente, mais pacientes chegam ao nosso consultório com doenças crônicas, doenças em geral. Aumento da virulência e resistência de micro-organismos tem sido dito a cada momento nas mídias, né? Cada hora surge uma bactéria, uma superbactéria, e agora uma pandemia, daqui a pouco vem uma nova pandemia. Então a gente também tem aumento na conversão de transmissão, né? Dependendo do tipo de doença infecto-contagiosa. Então é essencial no consultório odontológico a exigência de um padrão alto no controle de qualidade do atendimento odontológico. E aí, nesse artigo ele coloca aqui exemplos de transmissão por contato direto. A gente já tinha o herpes vírus, né, o norovírus, e bactérias como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, e no contato sangue com sangue, né, a hepatite C, a hepatite B, o HIV, também bactérias como a causadora, por exemplo, da sífilis, né? A transmissão por via de aerossol e gotículas, então tem uma abrangência grande o aerossol, né, de metros a distância da fonte geradora. As gotículas e núcleos de gotículas, elas têm um alcance menor, mais próximo ao momento do atendimento. Então esse atendimento antigo com unissex, por exemplo, muito comum nos países da América do Norte, né, sem gorro, isso não vai ter mais como acontecer. E aqui o artigo é 2018, ainda não tinha o vírus, o coronavírus não estava descrito aqui nesse artigo, mas sem dúvida nenhuma é um risco alto para toda a equipe. E esses autores, eles descrevem esses riscos, né, de transmissão e de infecção utilizando esse gráfico em 3 dimensões, onde ele mostra que quanto mais você se aproxima do núcleo do gráfico, maior o risco de você se contaminar. Porque não é o fato de você ter contato com partícula ou com vírus, partículas virais ou com bactérias, não é o fato de você ter contato que vai te deixar doente, né? Tem outras situações que vão levar a essa condição, como por exemplo a rota que esse micro-organismo vai seguir, a quantidade, né, que foi injetada em você,
a sua capacidade de imunização e também a imunescência, que é o fato do seu organismo esquecer com o tempo, ao longo dos anos, o seu organismo, o seu sistema imune se esquece de ser imune ao que ele já teve contato. Isso se chama imunossenescência. Então a porta de entrada tem a ver também, né? Então quanto mais longe a gente tiver do centro do gráfico, quer dizer, se eu tenho um tempo menor de exposição, se eu tenho exposição a uma menor quantidade de partículas, né? E se eu, dependendo do tipo de transmissão, se a porta de infecção ela está fechada, se você tem barreiras te protegendo, então menor o seu risco de contaminação. E esse outro artigo, esse ficou conhecido no início da pandemia, porque foi um dos primeiros, né? Doremalen e colaboradores, em março, publicaram esse artigo onde eles compararam a capacidade de viabilidade das partículas do CoV-2, né, com o SARS-CoV-1, que já era conhecido. Então, eles pegaram um nebulizador numa temperatura que variava de 21 a 23 graus, que é uma temperatura amena, né, interessante para o nosso trabalho. Geralmente, o ambiente de trabalho está nessa temperatura, numa umidade relativa do ar de 40%. Eles nebulizaram partículas de 1 a 5 micrômetros. E eles perceberam que essas partículas menores estavam suspensas por até quase 2 horas e mais de 2 horas e meia, né? E nas superfícies, essas partículas continuaram viáveis por até 72 horas. Eles publicaram uma carta, uma correspondência ao editor, no New England Journal of Medicine. E no QR Code vocês têm acesso total ao artigo. Eles pesquisaram aço, papelão, cobre, né, várias superfícies e mostraram a persistência do vírus por muito tempo nessas superfícies. Então, o aerossol já é um conhecido nosso da odontologia há muito tempo, né? Esse outro artigo aqui, de uma professora, acho que, se não me engano, de Roterdã, né, do Departamento de Odontologia Restauradora, eles publicam muito a respeito da contaminação com aerossol. Então, antes da pandemia, eles já mostravam que restos orgânicos e gotículas de saliva formam núcleos de gotícula de até 50 micrômetros. Então, essas maiores, elas vão se concentrar entre 60 centímetros e 1,5 metro. Porém, tem um livro mais antigo aqui de 2001, mostrando que partículas bem pequenas, de 1 micrômetro, por exemplo, né, elas vão se dispersar por até 12 horas, melhor dizendo, olha. E a gente tem partículas de 3 micrômetros em odontologia, né, que vão ficar 1h30 dispersas no ambiente. Então, não tem como ser definido quanto tempo, por exemplo, que é uma pergunta comum, quanto tempo entre um paciente e outro a gente tem que deixar o ambiente sem atendimento, porque depende, inclusive, da sua capacidade de renovação do ar no seu ambiente. Se o ambiente tem exaustor, se ele tem janela que vai ficar aberta, se tem uma corrente de ar, o risco dessa corrente de ar descontrolada, quando não é um mecanismo de renovação do ar planejado pelo engenheiro mecânico, o risco é que esse ar vá para um outro ambiente onde ele vai contaminar aquele outro ambiente, dependendo do fluxo que ele vai percorrer. Se for uma janela aberta, por exemplo, você não tem controle do fluxo de ar. Outro procedimento interessante agora em odontologia é o uso de campo que proteja a roupa do paciente, não só o isolamento absoluto, né, do dente, né, a proteção ocular do paciente, mas também a proteção de todo o paciente, né, para que ele não tenha contaminação exagerada da roupa dele pela saliva e pelo aerossol que a gente vai produzir, e assim ele vai retornar ao trabalho, vai retornar ao convívio social com a roupa dele o menos contaminada possível. Essa preocupação com o aerossol não é só da odontologia, né? Esse artigo aqui de Paniski e colaboradores já fala do risco de geração de aerossol em intubação, em procedimentos não invasivos realizados em áreas da medicina, né? Então, o nosso aerossol, ele é bem conhecido há muito tempo, né? E esse outro, em quantidade menor, também é arriscado. Tanto que a Organização Mundial de Saúde
também publicou um manual, né, de limpeza e desinfecção de superfícies, que vocês podem ter acesso aqui nesse QR Code também, e ele dá orientações de como você deve realizar o procedimento, né, de descontaminação de todo o ambiente onde realizou o procedimento em área de saúde, né, não só odontológico, considerando o risco do vírus permanecer viável em vários tipos de superfície e por muito tempo. Mais importante, então, do que antes, né, mais importante, já era importante, é a gente realizar os procedimentos de higienização das mãos em vários momentos durante o atendimento, durante o nosso trabalho, né, no período de trabalho. Então, a Organização Mundial de Saúde reconhece, né, e modificou os 5 momentos de higiene das mãos para o procedimento odontológico, é muito parecido com o da medicina, né? Antes de tocar o paciente, então em situações que você vai realizar exame, para você proteger o paciente contra micro-organismos que você pode estar levando com as suas mãos. Antes de realizar um procedimento asséptico, para proteger o paciente dos micro-organismos das suas mãos, das suas luvas, né? E também do seu próprio paciente, né? Porque ao realizar um procedimento cirúrgico, você pode inocular bactérias que estejam ali aguardando essa possibilidade, né? Após a exposição a fluidos corporais, então se você tiver durante o atendimento contato com fluido corporal, você tem que parar o atendimento e lavar as mãos. Ao final de tocar o paciente, do exame, né? Ao final do atendimento, para proteção do profissional e do ambiente, aqui eu não tenho mais a preocupação de proteger o paciente, né? A proteção do paciente aconteceu quando você lavou as mãos antes de atendê-lo e após o toque de superfícies próximas ao ambiente de atendimento. Então, nesse momento, você, se tocar alguma superfície, precisa lavar as mãos para se proteger e para proteger o ambiente em geral. Então, rapidamente, a gente lava as mãos numa sequência, eu não vou ocupar o nosso tempo aqui, porque todo mundo já aprendeu isso na graduação. Vocês podem depois assistir vídeos a esse respeito, mas acho que é um assunto que já está bem discutido. O importante é que tenha uma sequência para que você não esqueça nenhuma parte das suas mãos, né? Se você seguir sempre a sequência e usar o mesmo protocolo, você não vai esquecer. E aí eu quero comentar um pouco então a respeito dos equipamentos de proteção individual, né? Lembrando que a gente não deve tocá-los, a gente deve colocar eles com o mínimo de contato possível, né? O contato pelas laterais, contato pela parte posterior na hora da remoção. E o ideal é que você entre no ambiente onde se gera aerossol já com a máscara. Então, se você tiver condições de se paramentar antes de entrar no consultório, né, numa antessala, por exemplo, mas não deve ser num ambiente administrativo também, né, porque você não pode frequentar ambientes administrativos com EPI. Lembrando que existem produtos específicos, né, o TNT para produção odontomédica hospitalar não é o TNT utilizado em decoração de festas, então ele tem que ter um certificado da Anvisa e não adianta nada a gente utilizar TNT no ambiente administrativo, né, ou se proteger dessa forma. Na verdade, aqui é uma técnica em laboratório que a mãe dela carinhosamente fez uma armadura, entre aspas, como foi dito pela mídia, uma armadura de TNT. Mas ela está tocando todo o equipamento dela de administrativo, prontuário, então ela vai contaminar tudo e vai contaminar outros colegas ou vai se contaminar no futuro. Então a gente não pode misturar o ambiente administrativo com o ambiente de atendimento, né? O ideal é a utilização de TNT do tipo SMS. Então esse SMS é um TNT apropriado que ele sofre um tratamento, né, eletrostático, onde essas 3 camadas são unidas e a camada mais externa é chamada de sunbounded, a camada do meio é uma camada chamada meltblown e tem uma outra camada S na parte interior que permite a troca de calor, mas não permite, ele é hidrorrepelente quando está na gramatura de 30 ou ele é impermeável quando está na gramatura de 50.
tá bom? Então, o que produz a filtração bacteriológica é esse tratamento que ele recebe, né? E a camada M, tá? A camada M é a camada mais importante e ela não existe no TNT normal de decoração de festa, de forração de mesa, etc. Tá bom? Então, se vocês quiserem ver uma situação em que é testada a máscara, né? A nossa máscara cirúrgica, ela também tem 3 camadas, mas aí a camada externa é um TNT de verdade, a camada interna é um SMS, então esse SMS do meio da máscara cirúrgica, ele também tem 3 camadas, né? Que foram unidas de forma eletrostática, e a terceira camada, que é a que fica em contato com a gente, com a face, é a camada mais fina, que é mais confortável, tá bom? E aí tem um teste aqui, nesse QR Code, ele te leva a uma página do YouTube, né, um vídeo do YouTube mostrando como se faz o teste. A máscara cirúrgica, ela praticamente não está sendo mais utilizada, não deveria ser utilizada em odontologia, né? A não ser que você faça um procedimento de exame em que tenha certeza que o paciente não vai tossir, moldagem, se você tiver certeza que o paciente não vai engasgar e tossir, né? Porque a tosse, a própria fala, se o paciente estiver falando muito, também gera aerossol. E a nossa proximidade do paciente é 40 a 60 centímetros. Então não tem nenhum problema o paciente tossir de máscara e você está de máscara a 2 metros de distância dele, né? Mas a 40 centímetros de distância, se ele tossir, o risco de contaminação é alto. Daí a importância do uso de máscaras com filtro, né, de proteção respiratória PFF2 ou a N95, que é a classificação americana, né, a nossa classificação é PFF2, em ambientes com risco de geração de aerossol. Então ela não pode ter válvula, porque ela não controla a fonte, quer dizer, eu sou a fonte de contaminação. Se eu estiver usando uma máscara com válvula, eu vou contaminar o meu paciente. Então, profissionais de saúde que fazem atendimento muito próximos, eles não podem realizar atendimento com máscara de válvula. Atenção, eu comentei, né, no risco de tosse, no risco de engasgar, testar a vedação da máscara, né, e utilizar a máscara cirúrgica por cima da N95 não te garante filtração. Porque a máscara cirúrgica, aquela normal, ela não protege a sua máscara do aerossol, ela vai te proteger só das gotículas. E das gotículas você pode se proteger com o protetor facial. Então, utilizar uma máscara cirúrgica por cima da N95 é gastar um EPI a mais. Você está jogando fora sua máscara cirúrgica e não está protegendo a sua N95. Então, existem recomendações, né, nessa resolução 356, ela explica a necessidade de que essa máscara não atrapalhe tanto a respiração, né, a menor resistência à respiração possível, mantendo a filtração. Então, eu tenho que evitar a penetração de aerossóis, permite no máximo a penetração de 6%. Então, ela é N95, né, no nosso caso PFF2, porque ela filtra 94%. E ela filtra 94% se ela estiver bem adaptada no seu rosto, né? Então, você tem que controlar essa adaptação. E uma máscara bem adaptada, se ela tiver um filtro bom, mas ela tiver baixa capacidade de troca respiratória, ela vai te trazer dor de cabeça, ela vai aumentar muito a quantidade de CO2 no volume morto, que é o ar contido aqui dentro, que é o que você está respirando. É por isso que muita gente chega em casa depois do dia todo de trabalho com dor de cabeça também, né? Lembrar que a vedação é prejudicada quando existe barba, então o cirurgião dentista tem que ter a barba feita pelo menos a cada 2 dias. Cicatriz profunda também é um risco de penetração de partículas nesse local onde não há uma vedação tão perfeita da máscara, né? Não existe método de descontaminação aceito pela Anvisa, né? Existem alguns métodos aceitos, entre aspas, pelo CDC nos Estados Unidos, mas no Brasil não existe. Mesmo assim, o CDC prefere que o profissional utilize a máscara por mais tempo. Então, se ele ficar o dia inteiro usando a máscara, é melhor do que ele utilizar uma máscara descontaminada, porque o fabricante não dá garantias de que o produto dele possa ser
descontaminado e reutilizado, né? E em último caso, que infelizmente acaba virando rotina, né? Porque o nosso sistema de saúde é prejudicado com relação a recursos, é o uso da mesma máscara, tá? Então, o uso da mesma máscara em um outro dia também não é recomendado, né? A gente precisa descartar a máscara quando ela é contaminada por aerossol. Então, não dá para comparar o atendimento odontológico com o atendimento do ortopedista. O ortopedista pode usar vários plantões a máscara dele, mas o cirurgião dentista não. O dermatologista, o clínico que não está fazendo atendimento de paciente com Covid, né, ele pode fazer várias consultas de apendicite, de outras coisas, e reutilizar essa máscara em outro plantão. Mas a odontologia tem contato direto com aerossol. E toda máscara que tem contato com aerossol tem que ser descartada. Então, essas são situações que vão acontecer em nós, utilizando máscara, né? Porque ela, para promover uma vedação, vai marcar algumas pessoas, né? Aqui é um exemplo da doutora Cristiane, que fotografou para mim um momento em que ela teve uma pequena hemorragia subpalpebral por compressão da máscara, que levou a uma equimose palpebral depois de 3 dias, tá? Então, isso só porque posicionou a máscara da forma correta, né? Bem vedada, ok? Então, se você não está vedando bem a sua máscara, ela está funcionando como uma máscara cirúrgica. Ela não está te trazendo nenhuma proteção, ok? Essa é uma nota técnica da Anvisa explicando que é proibido reprocessar e que o fabricante recomenda uso único. Então, a própria Anvisa mostrando, né? Isso aqui, olha, é a nota técnica 12 de 2020, recente, dizendo que recomenda-se ao serviço de saúde que ele possa elaborar orientações de uso racional dos EPIs, porém sem prejudicar a segurança do usuário, adotando o reprocessamento somente quando um procedimento seguro e factível demonstrar equivalência a um produto de saúde novo. E isso não foi demonstrado ainda no Brasil por nenhuma técnica de reprocessamento, tá bom? Então, eles estão dizendo que tem que ser descartada, né? Com relação à paramentação, então o ideal é você tirar adornos, então brincos, anéis, o seu crachá, se você faz atendimento no ambiente de trabalho de uma empresa ou do serviço público, né, ele tem que ser removido. E aí depois que você retirou todos os adornos, você vai higienizar as mãos. A primeira vez tem que ser com água e sabonete líquido, né? Eu estou dizendo a primeira vez porque na desparamentação, em alguns momentos, você pode utilizar o álcool gel 70, né? E aí, depois de higienizar as mãos, você vai colocar o seu avental, que tem que ser hidrorrepelente ou até impermeável, caso você precise realizar procedimentos que vão ter muito risco de molhar o seu avental, né? Aí ele tem que ser impermeável, ou se você vai realizar o procedimento o processamento dos produtos de saúde, né? Se você vai para o expurgo lavar um instrumental, então deveria ser impermeável o seu avental. Aí a gramatura é 50, do SMS, né? Então, depois de lavar as mãos, aí a gente vai colocar o avental, e eu preciso de alguém para me ajudar a amarrar atrás, né? E eu tenho que garantir que o avental vai cobrir toda a gola da minha camisa, não pode ficar aparecendo a minha roupa por cima, por fora do avental. Quando o procedimento é cirúrgico, essa sequência muda um pouquinho, porque eu já tenho que estar com a máscara para, no caso, se eu for montar a mesa cirúrgica, né? Se eu vou entrar num centro cirúrgico, aí a paramentação é uma paramentação cirúrgica, não é essa que eu estou explicando para vocês, que é uma paramentação ambulatorial. E aí depois eu tenho que colocar a minha máscara, eu já estou com o avental, notem que ele está protegendo muito bem aqui, né? Só que essa máscara tem válvula, então eu não posso usar essa máscara para atendimento, tem que ser uma máscara que não tenha válvula. E aí eu vou colocar a máscara e vou apertar aquele clipe nasal para ele se adaptar bem encostado no meu nariz, né? E vou passar os elásticos, depois fazer o teste de vedação, que é inspirar e expirar,
inspirar e expirar para ter certeza que esse ar está movimentando a máscara e sentindo com a minha mão se ele está escapando por algum lugar. Se estiver escapando, eu tenho que ajustar para parar de escapar. Esse é o teste de vedação. Então, passando os elásticos, depois eu faço o teste de vedação, né? E uma vez feito o teste de vedação e adaptado o clipe nasal, porque o clipe nasal vem amassado de fábrica. A gente tem outros formatos, outras marcas de máscara, né? Outros modelos, do tipo concha, por exemplo, aquela conchinha que fica de adaptação mais fácil. Mas essas dobradas a gente tem que desdobrar ele que está num ângulo agudo e criar um ângulo adaptável ao nariz de cada pessoa. E depois disso é que eu vou colocar o meu gorro e em seguida lá dentro do ambiente clínico, né? Eu só posso adentrar o ambiente clínico com a máscara e lá dentro eu posso colocar o meu óculos de proteção sobre o óculos corretivo e depois o protetor facial. E para sair, a gente vai ter que fazer uma desparamentação. Essa desparamentação a gente chama de desparamentação eventual, quando eu vou sair por um momento e vou voltar, né? Então, eventualmente, eu posso precisar ir ao banheiro, eventualmente, eu posso precisar ir até um ambiente administrativo, e aí eu vou ter que fazer uma desparamentação. Mas ela é a desparamentação final se eu estou tirando tudo para terminar o atendimento daquele dia e estou indo embora, né? Então, o primeiro que eu vou fazer é remover as minhas luvas de procedimento. E aí aqui a gente tem uma dica que é você esticar o punho da luva até o seu polegar. Então você estica o punho da luva e passa ele por cima do seu polegar. Aqui esse dedo não está encostando, eu só estou mostrando que a luva foi esticada por cima do polegar, mas eu não encostei o meu dedo na parte interna da máscara. Então agora eu posso utilizar a minha mão esquerda, no caso aqui a minha mão direita, para tirar a luva esquerda por completo. E depois que eu tirei a luva esquerda por completo, eu posso usar a minha mão desenluvada para tocar essa parte interna da luva que eu deixei exposta. De forma que desse jeito eu nunca vou tocar a face externa de uma luva na hora de tirar a minha luva, tá? E aí, depois que eu tirei a luva, eu tenho que fazer a lavagem das mãos. Então, ó, vejam aqui que eu agora estou sem luvas, porque eu já usei a mão direita para tirar a luva da mão esquerda, e agora eu pego só na parte interna que eu já deixei exposta, porque o punho da luva foi colocado sobreposto ao polegar, né? Então, toda essa parte que a gente está vendo aqui é a parte interna da luva que não está contaminada pelo procedimento. Então, depois que eu tirei as luvas, aí eu vou lavar as mãos, e depois que eu lavei as mãos, eu vou remover o avental, alguém desamarra para mim, porque eu não posso arrebentar o avental e ele vai suspender partículas em todo o ambiente, né? Então, alguém vai desamarrar para mim e eu vou tirar ele com cuidado, pegando por dentro. Depois que eu tirei o avental, aí eu vou tirar o gorro pegando por trás, a parte que está menos contaminada é por onde eu vou pegar. E aí depois disso, eu preciso lavar as mãos de novo, ou pelo menos higienizar as mãos com álcool 70 para poder tocar a máscara, né? Uma forma de tocar a máscara sem luvas, quando é uma desparamentação eventual e você vai retornar para o atendimento daqui 15 minutos, meia hora, não sei, né? Você vai só fazer um lanche, vai voltar. Então aí se você tem que usar a mesma máscara, ou você tem que calçar uma luva nova para tirar a sua máscara, ou você pega um papel A4 dobrado e segura a máscara com o papel, usando a mão esquerda, por exemplo, e com a mão direita você tira os dois elásticos, né? Fecha o olho na hora de tirar o elástico, para ele não escapar e bater no seu olho, e aí você deixa o elástico virado para baixo, e a sua mão está segurando a máscara, na verdade está segurando o papel que está apertando a máscara, né? Você não pode dobrar a máscara em relação ao seu elemento filtrante, então você pode dobrar o papel pelos cantinhos, sem dobrar a máscara, e guardar essa máscara aqui dentro, para que você retorne e utilize ela de novo, ok? Então ela dobrada, agora esse elástico a gente pode proteger com um segundo papel, ou colocar isso tudo dentro de um envelope, e aí eu coloco lá o meu nome, o horário que eu tirei essa máscara, né? Para eu não ter o risco de usar uma máscara errada de um outro colega ou ele usar a minha máscara, tá bom?
Então ela fica assim dobrada enquanto eu saio para fazer o que eu preciso fazer do ponto de vista administrativo, ou ir ao banheiro, ou lanchar, e aí eu volto. Para reutilizar essa máscara eu tenho que calçar luvas. Então eu vou usar uma luva para poder mexer, manipular a máscara, mas eu não posso tocar o interior da máscara. Então se eu tocar o interior da máscara, eu vou ter que descartar essa máscara, tá? Se eu utilizei aerossol, se eu fiz um procedimento com aerossol, o certo é descartar a máscara também. Eu não poderia ter guardado ela. Se ela teve contaminação visível com secreção orgânica do paciente, quer dizer, eu não tinha um protetor facial e ela foi contaminada com gotículas, aí eu preciso descartar a máscara. Se eu estou atendendo um paciente que eu tenho certeza que ele tem alguma doença infecto-contagiosa, eu preciso descartar a máscara também, não pode ser guardada, né? E depois de 5 utilizações, caso eu consiga guardar a máscara 5 vezes, porque em nenhuma das vezes eu utilizei aerossol, em nenhuma das vezes teve secreção orgânica, em nenhuma das vezes atendi paciente com doença infecto-contagiosa, eu não dobrei, não estraguei a vedação da máscara, né? Não deformei a máscara e nem toquei o interior dela, aí mesmo assim, depois de 5 vezes, o ideal é que ela seja descartada. Então, o que a gente está vendo é assim, um uso, reutilização incorreta de máscaras que deveriam ter sido descartadas, né? Também a gente vai fazer, né, a gente tem feito um controle do que entra no ambiente de atendimento. Então, o paciente vem, de preferência, sem acompanhante. Se o acompanhante vier, ele não pode entrar. E o que ele trouxer, ele não deveria trazer, né? Mas o que ele trouxer de mochila, bolsa, capacete, etc., não pode entrar no ambiente de atendimento. Porque senão você vai contaminar aquela superfície, né? Seja o capacete dele, seja a mochila, a bolsa, você vai contaminar esse objeto que ele vai levar para casa, que ele vai levar para o trabalho, e aí vai ter contaminação cruzada com outras pessoas do convívio do seu paciente. Então, se ele não aceita, por exemplo, não deixar de levar o celular, ele vai levar o celular, mas vai deixar desligado dentro do bolso dele, né? E o seu celular, se você for utilizar para documentação, por exemplo, você tem que fotografar a condição atual do paciente, por motivos legais, né, odontolegais. Então o ideal é você envolver o seu celular num filme plástico, né, e antes de sair do ambiente clínico você vai fazer a descontaminação de superfície desse filme plástico e com um quaternário de amônio, por exemplo, né, ou hipoclorito, e aí sim você vai desembalar o celular e depois que desembalar o celular você vai fazer a descontaminação dele ao sair do ambiente clínico com álcool 70, né? E para a gente finalizar, lembrar da necessidade de organização. Mise en place é o termo utilizado na França para a organização da cozinha antes do procedimento de fazer a receita. Então, se você deixar tudo proporcionado, tudo organizado, com certeza o seu procedimento, né, no caso aqui da cozinha francesa, vai ter um resultado muito melhor. E a gente não pode fazer diferente na odontologia, né? Então eu devo separar porções menores do que eu vou utilizar em vários potes de DAPEN, que podem ser coloridos para eu saber qual é tal produto, né? E dividir o que eu vou usar naquele paciente e não deixar em cima da bancada o tubo inteiro da resina, o frasco inteiro do condicionador ou do material de moldagem ou o que quer que seja, né? Eu tiro só a porção que vai ser utilizada naquele paciente antes de iniciar o atendimento e guardo tudo de volta dentro do armário para que eu não contamine esses frascos que serão utilizados no próximo paciente, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? E agora eu me coloco à disposição para a gente tirar dúvidas, conversar a respeito do assunto. Eu sei que esse é o ideal, né? E a gente tem sempre que buscar o ideal. A gente não pode ficar conformado com a situação que a gente tem para trabalhar, né? Então a gente tem que buscar o ideal, cada um fazendo a sua parte, e se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir diminuir o risco de contaminação cruzada, aumentando a segurança para os nossos pacientes, para a nossa equipe
e para a nossa família, porque no final do dia a gente volta para casa, né? E a gente não quer levar nenhuma contaminação para casa, ok?